They all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. In the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. In the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. I just wanna be happy.
Sejam bem-vindas ao evento Mamãe Segura. Eu sou Carolina Leal, nutricionista, especialista em introdução alimentar, mãe de 2, e hoje eu vou te ensinar a perder o medo do engasgo e garantir que seu bebê coma de tudo desde a introdução alimentar. Eu sei que pode parecer ser bom demais para ser verdade, mas eu vou te mostrar aqui algumas pessoas que já tiveram esses resultados. Nesse primeiro vídeo, você pode ver a minha filha mais velha, a Felicity. Eu comecei a introdução alimentar dela com 6 meses e ela desde então come super bem, de forma saudável e o principal, com segurança. Nesse outro vídeo está o meu segundo filho, o Christopher. Com ele, eu não iniciei a introdução alimentar aos 6 meses porque ele ainda não estava pronto. Então, eu esperei o momento certo para iniciar e o resultado disso foi um bebê que hoje em dia come de tudo, inclusive usando talheres desde 1 ano de idade. Repararam como 2 bebês criados da mesma maneira, pelas mesmas pessoas, têm tempos e necessidades diferentes? Eu sei bem como você se sente. Sei de toda a pressão que a sociedade coloca sobre a gente, as pessoas falando que a gente tem que iniciar logo a introdução alimentar dos nossos bebês, que fulano, ciclano já começou, que a vizinha fez assim, fez assado, mas essa individualidade precisa ser respeitada. Aí você deve estar pensando, Carol, mas claro, você é nutri, claro que seus bebês iam ter resultados. Mas para provar que o meu método funciona para todas as famílias, eu vou deixar aqui alguns depoimentos das minhas alunas que depois que aprenderam o meu método e aplicaram, tiveram esses resultados.
agora deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, me chamo Carolina Leal, eu tenho 36 anos, nasci e fui criada no Meia, no Rio de Janeiro. Quem era fã do Paulo Gustavo com certeza já ouviu falar do meu Meia. E antes de eu começar, já vou pedir desculpa porque a minha voz não tá das melhores. Eu tô há 2 semanas, na verdade, sem voz, fanha, com os 2 ouvidos entupidos, febre. Mas meu compromisso com vocês é mais importante que tudo isso. Então, desculpa se de vez em quando eu tiver que tossir, tiver que parar para pegar fôlego, coisas do gênero. Mas vamos embora pro que importa. Desde nova, eu sempre sonhei em ser pediatra. Eu sempre tive esse instinto materno dentro de mim, sabe? Essa vontade de cuidar dos pequeninos. Mas eu não venho de uma família rica. A gente já passou por muitas dificuldades na nossa vida. E com isso, conforme eu fui crescendo, eu acabei tendo que deixar esse sonho um cadinho de lado. Aí lá no meu 2º grau, eu escolhi fazer o curso de técnico de enfermagem, porque era o curso que mais se aproximava da área de pediatria, que eu podia escolher, porque os outros eram técnico de informática, não tinha nada a ver. Mas as minhas experiências nos estágios não foram muito positivas. E aí eu fiquei com aquela impressão de que se eu fosse para a área de enfermagem, eu ia passar a vida trocando fralda de velho, desculpe o termo. Mas foi pura imaturidade da minha parte, né, nos auges dos meus 17 anos de vida. Hoje em dia, é claro que eu tenho a consciência que eu podia ter me especializado na parte de pediatria, na parte de neonatal, eu teria me dado super bem. Mas com essas experiências ruins muito frescas ali na minha cabeça, quando eu fui prestar o vestibular, eu acabei não colocando enfermagem como opção. Eu coloquei medicina e nutrição, porque eram as 2 coisas que o meu coração batia mais forte ali naquele momento. Aí, eu passei para nutrição na UERJ, mas ela ficou muitos meses em greve, e eu não tinha tempo a perder. Eu precisava estudar, precisava me formar, começar a trabalhar para poder ajudar minha família, mesmo que eles não quisessem me ajuda. Na mesma época, eu passei por uma faculdade particular, a Veiga de Almeida, com uma bolsa de 100% pelo ProUni. E aí, cara, eu não podia deixar passar essa oportunidade de jeito nenhum. Eu comecei a faculdade em 2006, e nessa época a situação era tão difícil que eu usava o jaleco do 2º grau, eu sei que é errado, mas era o que dava na época, para eu conseguir ir e voltar da faculdade de graça no ônibus, porque eu não tinha como pagar o ônibus, pagar xerox, pagar material escolar, tudo isso. Eram muitos gastos, né? Quem já fez faculdade sabe que a gente gasta muito dinheiro. Aí, ao mesmo tempo, eu comecei também a trabalhar com telemarketing e eu tinha que me virar para trabalhar, estudar, porque se eu tirasse uma nota abaixo de 8, eu perdia a minha bolsa e aí meu sonho do nível superior ia acabar naquele momento, é por água abaixo. Claro que na faculdade eu estudei sobre introdução alimentar, sobre alimentação infantil, mas na época eu não tive a oportunidade de me dedicar a essa área. Quando eu me formei, eu precisava arrumar um emprego rápido, sabe? Ninguém dava chance para quem não tinha experiência na área clínica. E é aquela história, né? O primeiro emprego de quase toda nutricionista era na área de restaurante. Quem não tem experiência, não tem emprego, e quem não tem emprego, não tem experiência, e vira aquela bola de neve. Então, por falta de oportunidade mesmo, porque eu precisava trabalhar, eu acabei entrando na área de restaurantes. Trabalhei até mesmo em hospitais, mas sempre na parte da cozinha. E não na parte do cuidado direto com o paciente, sabe? Nos andares. Mas aí, em um desses hospitais que eu trabalhei, eu finalmente tive a oportunidade de entrar na área clínica. E a oportunidade era para trabalhar com alguma coisa que eu nunca tinha trabalhado na vida, que eram dietas interais. É claro que eu topei na mesma hora, né? Eu estudei que nem uma maluca para conseguir suprir as necessidades, né, as expectativas que tinham colocado em mim ali, e não decepcionar quem tinha me indicado, Milene. Mas era uma empresa de home care, eu não tinha carteira assinada, não tinha clientes fixos, era sob demanda, sabe? Então eu não podia largar meu emprego na cozinha para viver só disso. Mas depois de um certo tempo de experiência nesse cargo, eu me senti pronta, me senti segura para me candidatar para outras vagas e finalmente eu consegui sair da cozinha e ir para o atendimento clínico. E aí desde então eu trabalhei em várias clínicas, tipo hospitais super bem conceituados no Rio de Janeiro, tipo Pasteur. Mas assim, aqui dentro ainda tinha aquela vozinha que falava: Carol, seu sonho não é esse, você vai trabalhar com criança, eu sempre quis trabalhar com criança. Mas nessa altura eu já tinha adormecido, enterrado esse sonho dentro de mim, porque eu só podia trabalhar com o que me dava condições para me sustentar e ajudar minha família. Eu não tinha esse tempo para seguir meus sonhos, sabe? Mudar de carreira assim bruscamente. E assim a vida foi seguindo, eu continuei a minha pós, depois o meu mestrado e vários cursos de especialização, sempre na área de emagrecimento, porque era o que dava dinheiro na época, né? E aí eu comecei a trabalhar numa das maiores equipes de cirurgia bariátrica do Rio de Janeiro e ao mesmo tempo eu acompanhava atletas, idosos, eu trabalhava na verdade em 4, 5 lugares ao mesmo tempo, era uma loucura.
Mas aquele sonho de ser mãe sempre estava aqui dentro de mim, sabe? Me dando aquela catucada. E assim como você, eu queria o melhor para meus filhos, mesmo antes deles nascerem. E a cada dia que passava, o Rio de Janeiro estava cada vez mais e mais violento. Todo dia era uma reportagem nova de criança que morreu em assalto, criança arrastada para fora de carro, presa pelo cinto de segurança da cadeirinha, sequestro. E a cereja do bolo foi quando um dia, eu voltando de um plantão de 48 horas, morta de cansada, colocaram fogo no meu ônibus. Foi assim, uma situação de filme mesmo, sabe? Isso tudo porque mataram alguém importante lá do tráfego. Os bandidos todos desceram no morro para protestar, ali perto da Grajaú, Jacarepaguá. Eu tava dormindo, como eu falei, exausta do plantão, e acordei no susto com os vidros explodindo, né, por causa do calor do fogo, e as portas todas fechadas. Eles não queriam deixar a gente sair do ônibus de jeito nenhum. Mas um passageiro lá, corajoso, pulou a roleta, conseguiu abrir a porta traseira e a gente saiu correndo. Aí no meio da correria, do empurra-empurra, eu caí, torci meu pé e pasmem, quem me ajudou a levantar foi um dos bandidos. Ele veio correndo para cima de mim com aquela arma enorme, aí eu pensei, pronto, meu Deus, meu fim, acabou, morri agora. Mas, para minha sorte, ao invés disso, ele simplesmente me ajudou a levantar, falou, levanta e corre. E aí, a adrenalina era tanta que eu levantei e saí correndo. Nem percebi que eu tava com o pé inchado, quebrado, na época não quebrou, né, só luxou. E eu saí correndo e me abriguei numa vila e achava que tava salvo. Quando aí, de repente, entrou a polícia apontando a arma pra gente, dizendo que a gente estava escondendo um bandido, que ia matar todo mundo se a gente não entregasse o bandido. Olha, sinceramente, me deu um branco. Eu nem sei o que aconteceu daí pra frente. Só sei que eu sobrevivi. E aí, a próxima lembrança que eu tenho dessa situação foi eu andando assim descalça mais de 3 quilômetros no meio dos cacos de vidro, com o pé sendo cortado, queimado pelo asfalto quente, né? Em direção ao carro dos meus pais, porque eles fecharam a rua e o carro dos meus pais teve que parar lá longe. Eu tive que andar até lá. Eu achei a situação tão absurda que eu jurava que isso nunca mais ia acontecer, né? Mas, pra minha surpresa, 2 semanas depois, aconteceu exatamente a mesma coisa. Mas dessa vez, o motorista do ônibus que eu tava conseguiu fazer o retorno, subir a Jacarepaguá e a gente saiu ileso. Mas o ônibus da frente foi incendiado. E aí, gente, o que passou na minha cabeça na mesma hora? Como que eu poderia criar meus filhos nesse lugar? E por esse motivo, para dar uma qualidade de vida melhor para meus futuros filhos, em 2015 eu resolvi sair do Brasil, mesmo que isso significasse abdicar da minha carreira, desistir da minha carreira. Então primeiro eu fui para a Irlanda, onde eu vivi durante 1 ano, trabalhei com tudo menos nutrição. Depois meu marido, que era meu namorado na época, né, tava lá comigo na Irlanda, ele veio para Portugal com a cara, coragem e 100 euros na mão, que era o que a gente tinha na época. A gente arriscou mesmo, porque assim, a única certeza que eu tinha era, eu não queria criar meus filhos no Brasil. E aí, depois de alguns meses, eu também consegui me mudar pra cá e a gente foi mais uma vez recomeçar a nossa vida. Desculpa. Aqui eu trabalhei como garçonete, faxineira, recepcionista, fazia de tudo um pouco. E por último, eu trabalhei com telemarketing e eu não via a hora de poder voltar a trabalhar com nutrição. Mas vida de imigrante, né, gente? Não me permitia naquele momento. Aí alguns anos se passaram, a gente se estabilizou um pouquinho, pegou nosso documento e a gente resolveu dar um passo além. A gente casou e resolveu engravidar. E aí assim que eu engravidei, como toda boa mãe de primeira viagem, eu entrei em vários grupos de WhatsApp, Facebook. Eu sou um pouco como você, eu queria, obviamente, o melhor para o meu bebê. Isso me fez estudar sobre todos os assuntos relacionados à maternidade, ao pós-parto, para garantir que o meu bebê nascesse, né, e crescesse bem e saudável. E aí, nesses grupos, eu comecei a ver que muitas mães tinham dúvidas em quê? Na introdução alimentar. E eu percebi que em breve eu também ia entrar nessa fase da vida e que todas as mães, e eu, inclusive, estava muito perdida, porque as orientações dos profissionais daqui eram muito desatualizadas e até mesmo perigosas. Eu não me conformava em ver os relatos dessas mães, ver o que elas estavam passando. Eu vi que a maioria delas tinham muito medo do engasgue, muitas dúvidas sobre alergia, sobre cortes, texturas. Se sentiam, assim, inseguras mesmo, sabe? E nesse momento, uma chavezinha aqui dentro virou para mim. Eu parei completamente meus atendimentos voltados ao emagrecimento, que eu já tinha voltado a fazer, né? E resolvi me aprofundar mais nos meus estudos nessa área. O conhecimento eu já tinha, a base eu já tinha aprendido desde lá da faculdade, né? Mas faltava aquela especialização, aquela segurança e o principal, a prática. Foi aí então que eu retomei com tudo meus estudos, fiz muitos cursos de atualização e adivinha?
quando chegou a minha vez, mesmo com todo o meu conhecimento, eu cheguei a duvidar de mim. A minha primeira filha, ela tinha muita dificuldade em ganhar peso, não conseguia chegar ali no que eles estipulavam para ela no peso padrão da idade, né? O médico dizia que eu precisava da fórmula, porque ela estava com baixo peso. Depois queria que eu iniciasse a introdução alimentar dela com 4 meses. Eu juro, a pressão foi tanta, vinda tanto do médico quanto de conhecidos, que eu quase cedi. Mas eu respirei fundo, avaliei bem a curva de crescimento dela, o desenvolvimento motor, cognitivo, imunológico dela, e eu vi que em momento nenhum ela estava abaixo de nada. Ela não estava perdendo peso, ela estava simplesmente traçando a própria curva e sempre para cima, mas de acordo com o biotipo dela. Afinal de contas, ela não é robô, nenhum bebê é igual ao outro, e ela não precisava seguir os padrões impostos, e sim crescer e se desenvolver dentro dos padrões dela. Gente, eu tenho 1,47 m. Como que os médicos queriam exigir que a minha filha fosse gigante? Não tem como. Aí eu também lembrei da lavagem cerebral que a indústria faz, né? Nos pais e nos profissionais, para faturar a qualquer custo. Alguns médicos, inclusive, ganham comissões para indicar os bebês a tomarem fórmula. Eu não poderia deixar isso acontecer com a minha filha de jeito nenhum. Então, eu não dei fórmula. Meu leite não era fraco. Segui com a amamentação exclusiva até os 6 meses e segui o meu método para a introdução alimentar dela. Depois, com o Cris, também segui meu método para a introdução alimentar dele e, como consequência, eu tenho hoje filhos super saudáveis e bem desenvolvidos. Inclusive, enquanto todas as crianças vivem doentes na creche, meus 2 filhos raramente adoecem. E, gente, isso não é sorte. Tem total relação com a amamentação desculpa, e a introdução alimentar deles. E foi aí que eu decidi ajudar outras mães a não fazerem a introdução alimentar de forma errada. Que mesmo que o pediatra ou qualquer outro profissional da saúde queira introduzir os alimentos de forma errada, na hora errada, essas mães tenham a informação e o conhecimento corretos ao seu lado para poder confrontar ali o médico e até a própria família e poder tomar suas próprias decisões. E por isso, eu criei meu Instagram de nutrição do zero para começar a ajudar essas mães com informação confiável, atualizada, e essas mães começaram a ter resultados como que eu mostrei no início do evento, seguindo o meu método, né? Tá, mas você tá aqui hoje para aprender a perder o medo do engasgo e garantir que seu bebê coma de tudo desde a introdução alimentar, certo? Então preste atenção que agora eu vou te contar 2 erros que, se você já começou a introdução alimentar, provavelmente você está cometendo agora e que estão atrapalhando o desenvolvimento do seu bebê. E se você, mamãe, está aqui porque ainda vai iniciar a introdução alimentar do seu bebê, provavelmente você nunca nem ouviu falar disso que eu vou te contar agora. Mas você provavelmente vai cometer esse erro. Então fica até o final do vídeo, porque eu vou contar esse erro e esses erros vão sabotar a saúde do seu bebê e levar a problemas irreversíveis na vida adulta dele. Então presta muita atenção em tudo que eu vou te dizer a partir de agora. E mamães, saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer. Quer ver? Quem aqui já quis emagrecer e começou a fechar a boca? Se privou completamente dos alimentos, pensando que isso ia te ajudar a perder peso? Coloca no chat pra mim. Mas aí você não emagreceu nada e resolveu buscar a ajuda de uma nutri. E ela te explicou que, na verdade, você estava prejudicando seu processo de emagrecimento e teria que ser a primeira coisa a ser mudada. Ou seja, se você parar de cometer esse erro, você já está na frente de muita gente no caminho para uma vida mais saudável. E da mesma forma, na introdução alimentar do seu bebê, evitando esses erros, você garante que ele cresça e se desenvolva mais saudável. Erro 1. Começar a introdução alimentar levando em consideração somente a idade do bebê. O primeiro erro é você achar que o início da introdução alimentar está relacionado somente à idade do seu bebê, principalmente para os bebês prematuros. E por que esse erro é tão grave? Para montar essa aula hoje, eu fui buscar referências confiáveis para vocês, porque tem tanta informação na internet, é tão fácil você consultar qualquer coisa, e é tão fácil também as pessoas saírem dizendo qualquer coisa e um monte de gente acreditar, que a gente acaba ficando na dúvida do que confiar, onde consultar, e às vezes a gente está seguindo uma coisa errada e nem sabe. Então eu fui buscar em lugares confiáveis, artigos científicos, desenvolvidos por pesquisadores, métodos validados e extremamente confiáveis. Então olha só esse primeiro artigo aqui, de 2019, que é um estudo publicado na Cielo, que é a maior revista científica da área de saúde. Ela reuniu e validou 11 outros artigos internacionais e nacionais sobre o mesmo tema. E em todos esses estudos foi comprovado que
a introdução precoce de alimentos aumenta o risco de desenvolvimento de doenças crônicas e alergia à proteína do leite de vaca. Outro artigo de 2018 também reuniu e revisou 114 estudos que concluiu que muitas vezes as informações sobre a introdução alimentar precoce são passadas de geração em geração dentro da família, perpetuando esses hábitos nocivos como se fossem saudáveis. Quer ver como isso é verdade? Quem nunca ouviu da avó aquela história de dar um chazinho para o bebê dormir melhor à noite, ou até mesmo para ajudar nas cólicas? Gente, eu mesma ouvi isso da minha avó. Quando a Felicia nasceu, ela chorava muito por causa das cólicas, por volta dos seus 3 meses. Além disso, a gente escuta muito, tanto de outras mães quanto de outros profissionais, que o leite materno é fraco, que já está seco, que é insuficiente. E outro fator que também interfere nessa introdução precoce é o retorno das mães ao mercado de trabalho. E quando a gente já está fragilizada e escuta isso de quem deveria apoiar a gente acaba cedendo à pressão, porque a gente acha que está ali fazendo o melhor para o nosso bebê. Outro estudo publicado em 2021 também concluiu que as crenças maternas, o despreparo dos profissionais de saúde e o desencontro de informações sobre qual o momento certo para iniciar a introdução alimentar tem grande relação com a introdução precoce da alimentação. Esse estudo diz ainda que a introdução alimentar precoce favorece maior risco de excesso de peso e as suas complicações ao longo da vida, além de alergias alimentares, desnutrição, anemia, asma e cárie. Mamãe, você não quer isso pro seu bebê, né? Quando a gente para pensar e pesquisar um pouquinho, a gente vê que, infelizmente, é muito comum essa introdução alimentar precoce. E de inúmeros alimentos, por exemplo, água e chá são os mais comuns, né? Mas às vezes a gente escuta também falar frutas, leite não materno, açúcar, mel, espessante, achocolatado, iogurte. Eu poderia ficar aqui o tempo todo falando. Muitos alimentos, até feijão. E os alimentos ultraprocessados também são introduzidos precocemente na dieta dos bebês. Desculpa. Porque alguns são muito associados à cultura, né? Tipo achocolatado, as farinhas lácteas, os derivados lácteos. E isso também foi comprovado por um estudo feito pelo Simon em 2019, lá nos Estados Unidos. Mas a gente não precisa ir muito longe para ver essa realidade. Ela está inserida na maior parte das creches do mundo inteiro. Aqui em Portugal, por exemplo, é uma luta constante, né? É muito cultural eles darem um biscoito Maria, uma bolacha Maria para coçar a gengiva quando o dente está nascendo, dar papa tipo Cerelac, Nestum, farinha láctea, né? Outras papinhas desse gênero no lanche dos bebês e às vezes antes dos 6 meses. E depois dos 6 meses eles já começam a introduzir doces tipo marmelada, goiabada, pão, pirulito, achocolatado, industrializados tipo salsicha, presunto, já no dia a dia das crianças. Mamães, e olha como que isso é grave. Um estudo publicado em 2017 mostrou que até os 12 meses de idade, todas as crianças avaliadas no estudo, 20% já faziam consumo de refrigerante, 38% de sorvete, 33% de biscoito recheado, 35% de doce e chocolate e 12% de mortadela e salsicha. Além disso, 27% já tinham comido salgados industrializados. E esses valores aumentam no mínimo 2 vezes até os 2 anos de idade. E também foi constatado que 50% desses bebês são alimentados com suco de frutas antes dos 6 meses de vida. Isso é muito grave. As consequências dessa má introdução alimentar podem se perpetuar por toda a vida do bebê, sendo os riscos mais comuns são de desenvolver obesidade precocemente e as comorbidades, as doenças a elas associadas, como a hipertensão, diabetes, colesterol alto e muitas outras. Esses bebês também têm o risco aumentado de ter pneumonia, diarreia, carências nutricionais, alergias e problemas renais já na primeira infância, só pelo fato desses alimentos terem sido introduzidos precocemente. O leite de vaca nos 2 primeiros anos de vida, em substituição ao leite materno, também está diretamente ligado ao ganho excessivo de peso e é fator de risco para o desencadeamento de asma aos 4 anos de idade. A redução do consumo de leite materno e o consumo precoce de alimentos pobres em ferro pode provocar a diminuição dos níveis de hemoglobina nas crianças, o que causa anemia.
Então, a idade de introdução do leite não materno é um dos fatores de risco mais importantes para o excesso de peso em pré-escolares. Ou seja, a introdução alimentar precoce em crianças de 0 a 6 meses de idade pode resultar em um maior risco de asma, anemia, ganho de peso e problemas respiratórios. A importância da amamentação e seus benefícios comparado com as outras formas de alimentar os bebês até os 6 meses de idade é inegável. E esse tema é amplamente explorado, né, por diversos especialistas e artigos científicos em todo o mundo. Outra questão assim, super importante é o consumo de guloseimas. Em um estudo, observou-se que aproximadamente metade das crianças já havia recebido doces como pirulitos, balas, caramelos antes do primeiro ano de vida. Nesse mesmo período, o açúcar e o achocolatado foram introduzidos para aproximadamente 30% das crianças e o mel para 10%. O consumo de alimentos com alta concentração de açúcar e gordura está associado a excesso de peso, cáries, de acordo com vários estudos. A introdução precoce desses alimentos é desfavorável também porque aumenta o risco de contaminação e reações alérgicas, além de interferir na absorção dos nutrientes importantes do leite materno e implicar no risco de desmame precoce. Agora, o erro 2. Peneirar e bater os alimentos no liquidificador para o bebê não engasgar. Me diz aí, quem já ouviu de alguma amiga, de algum parente ou até mesmo do pediatra que precisa bater todos os alimentos no liquidificador, no processador, depois de passar pela peneira? Diz aí no chat. A gente que é mãe sabe e sempre escuta aquela frase: fulano comeu assim, tá grande e forte. Ou a gente escuta alguém da família falar: você se alimentava assim, tá tudo bem, hoje em dia isso é frescura. Mas cá entre nós, desde que você era um bebê, o modo que a gente trata a introdução alimentar evoluiu, ainda bem, e passou por muitas mudanças. Por exemplo, atualmente, bater os alimentos em um liquidificador não é o mais correto. Diversos estudos comprovam que a utilização do liquidificador e da peneira é totalmente contraindicada, porque a criança está ainda aprendendo a distinguir a consistência, sabores, cores dos novos alimentos. Além do que, os alimentos liquidificados não vão estimular o ato da mastigação. E a inadequação da consistência da alimentação é muito preocupante. Na região nordeste do Brasil, metade das crianças entre os 6 e os 8 meses recebem alimentos peneirados ou liquidificados, quando já se sabe que uma consistência adequada dos alimentos desde o início da introdução alimentar é importante para o desenvolvimento da musculatura da face e para o desenvolvimento da mastigação. Além disso, as crianças que não recebem os primeiros alimentos em pedaços e até os 10 meses apresentam lá no futuro maior dificuldade de aceitação de alimentos sólidos. E isso pode levar àquela seletividade alimentar severa que a gente não quer para o nosso filho. E também está associada a diversas doenças como obesidade, hipertensão, diabetes, desnutrição e transtornos alimentares. Então, quando você tritura todos os ingredientes, mistura tudo numa sopa homogênea, como era feito antigamente, o bebê jamais vai aprender a identificar e reconhecer o sabor de cada alimento. Você não precisa ser uma baby masterchef, mas os alimentos precisam ser saborosos. Desculpa. Quando a gente mistura tudo no liquidificador, passa na peneira, o sabor da refeição fica indefinido, né? Ela fica sem textura, fica numa cor só, resumindo, fica bem sem graça. E isso acaba fazendo com que seu bebê perca o interesse por aquela alimentação. A mastigação correta também está diretamente relacionada com a absorção dos nutrientes. Por quê? Alguns nutrientes precisam ser muito bem triturados já na boca para que possam ser absorvidos pelo nosso organismo lá no intestino. Então, se esse alimento ele é engolido inteiro, vai levar a uma deficiência desse nutriente. E aí você deve estar pensando: entendi tudo até agora, Carol, mas afinal de contas, qual é a relação da mastigação com a aceitação dos alimentos? Calma que eu vou explicar. Quando a criança apresenta alguma dificuldade alimentar, é comum que as famílias escutem por aí que pode ser frescura, ou então, deixa a criança passar fome que uma hora ela vai comer. Mas pouco se fala sobre a importância da mastigação. A recusa e a seletividade alimentar é um tema que angustia muitas famílias, e estudos recentes mostram dados preocupantes e dizem que aproximadamente 50% das crianças
tem algum tipo de dificuldade alimentar no decorrer da infância. Você já parou para pensar como são diferentes as texturas durante a nossa alimentação? Por exemplo, uma batata doce é completamente diferente de uma cenoura, um chuchu e uma mandioca. É só a gente espetar o garfo neles, né, que a gente já percebe essa diferença. São diversas experiências sensoriais que o seu bebê tem ao mastigar. Por exemplo, as folhas bem cozidas, bem picadinhas, as leguminosas, os cereais, é tudo muito diferente ali dentro da boca. Imagina agora que todo esse novo universo de possibilidades proporciona ao seu bebê os primeiros registros sensoriais na boca dele. E aí, quando a criança recusa ou cospe alguns alimentos, é comum os pais relatarem a tentativa de esconder esses alimentos em algumas preparações mais bem aceitas, tipo o clássico purê de batata, né? Aí você bota a carne moída ali bem escondidinha e acha que seu bebê vai aceitar de boa. No entanto, quando a criança percebe aquela minúscula carninha moída ali na boca, ela cospe imediatamente. E aí, por volta dos 2 aninhos, parece que tudo piora. Por quê? A criança começa a ter mais autonomia em tudo. Ela passa a querer escolher as roupas, escolher os calçados, as fantasias de super-heróis, de princesa. É a fase que ela quer escolher tudo, brinquedos favoritos. E é claro que com a alimentação não vai ser diferente. Ou seja, chega a tão temida fase da seletividade alimentar. As famílias chegam no consultório assim aflitas porque querem fazer com que o seu bebê coma bem. Muitas vezes elas insistem ou então forçam a comida goela abaixo do bebê. E assim, os momentos das refeições vão se tornando cada vez mais caóticos. E algumas famílias se rendem oferecendo qualquer coisa ali para os filhos e filhas, desde que eles comam. O importante é comer, não importa o quê. Mas não é bem assim. Para a aceitação de todos os grupos de alimentos, são necessários diferentes movimentos de mastigação. Então, quando a criança, lá no início da introdução alimentar, não teve a exposição repetida desses alimentos, ela vai recusar, porque ela não sabe o que fazer com aquela textura dentro da boca dela. Por exemplo, as fibras exigem um movimento de lateralização da língua, ou seja, que a língua empurre o alimento para o lado. E as fibras são frequentemente recusadas porque não teve essa apresentação lá no começo. São comuns os relatos de casos em que a criança chupa a carne, depois cospe a carne, só aceita o suco, mas não aceita a fruta. E com isso fica evidente que o problema não é o sabor, mas sim a textura. Quantas famílias sofrem nos momentos das refeições, travando ali uma verdadeira batalha para fazer seus bebês comerem melhor? Os momentos das refeições que poderiam ser gostosos, muitas vezes acabam sendo uma verdadeira tortura para as famílias. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: meu filho rejeita os alimentos, ele está passando fome. E aí bate a culpa, não é mesmo? Eu também sou mãe, eu sei como é que é. Você acaba achando que está fazendo alguma coisa errada, que teu filho tem algum problema. É normal a gente ficar angustiada. E eu gosto sempre de lembrar que você não está só nesse momento. Porque, desculpa, porque como mãe de 2, eu sei como pode ser difícil. Mas eu tô aqui para te ajudar nessa fase, ok? Então, voltando à questão da mastigação, ela é mais importante do que você imagina. E eu já vou te explicar por quê. Os músculos da face são responsáveis não só por sugar, engolir, mastigar, mas também por falar e respirar corretamente. E isso desde o primeiro momento de vida. A criança aprende a posicionar corretamente os lábios e a língua durante o processo da mastigação e de deglutição, que é engolir. E essa maturidade muscular vai influenciar totalmente na capacidade da fala. Uma criança que não mastiga, que só suga, como é o caso de quem come alimento batido no liquidificador, fortalece só a língua e pouquíssimos músculos da face. Os outros músculos não são usados e com isso eles ficam fracos, sem condições de participar de forma ativa nas funções da boca, como por exemplo a fala. E aí, ao longo dos meses, a criança começa a apresentar uma fisionomia de cansaço, com a boca constantemente aberta, a língua caída dentro da boca e pode passar a mudar também o tipo de respiração. Ela passa a ser oral e nasal em vez de ser só nasal, porque com a boca aberta a criança vai respirar mais por ela. E aí muda o padrão do crescimento do rosto, porque os músculos ficam fracos, né? Então tende a pesar mais para baixo, o rosto fica mais longo, né? Essa criança pode apresentar dificuldade no controle da saliva e aí acaba babando mais constantemente. E por último, pode ter um atraso da fala
ou desenvolver aquela fala mole e distorcida, porque os músculos que são responsáveis pela fala não têm a destreza necessária para fazer os movimentos rápidos e variados que é tão preciso nesse momento. Agora me conta aqui no chat se você imaginava que a consistência da alimentação do seu bebê estava relacionada com tanta coisa no desenvolvimento dele. E agora, depois de eu te explicar tudo isso, você deve estar perguntando, beleza, Carol, mas o que eu preciso fazer? Então, bora lá. Acerto 1. Calcular a idade corrigida e saber identificar os sinais de prontidão do seu bebê. Muita gente acha que basta o bebê fazer 6 meses, ou pior ainda, 4 meses, que ele já está pronto. Inclusive, infelizmente, alguns profissionais de saúde desatualizados acham e recomendam isso. Mas não é bem assim. Pensa aqui comigo. O bebê até ontem só se alimentava de leite. Aí hoje ele acordou, apertou um botão, fez 6 meses, pronto. Já vai comer comida sólida. Não é bem assim que funciona, né, gente? Até porque um bebê prematuro, ele nunca vai ter a mesma idade biológica de um bebê nascido a termo. Ou seja, um bebê que nasceu entre as 37 e 42 semanas. Além disso, cada bebê é único. Ele precisa ser avaliado e observado individualmente. Uma das coisas que realmente evita que o bebê engasgue é respeitar os sinais de prontidão dele. Mas, Carol, quais esses sinais de prontidão? Eu vou explicar. O primeiro sinal é saber sentar sem apoio. E é justamente por volta dos 6 meses que o bebê desenvolve essa capacidade de sustentar o tronco e sentar sem apoio. Além disso, é super importante que o bebê tenha total controle da cervical, ou seja, consiga ter a cabecinha totalmente firme, não fique caindo para os lados. Oferecer uma comida para o bebê em cadeirinha de descanso, por exemplo, pode ser muito perigoso. O bebê precisa estar na posição ereta para conseguir lidar ali com os possíveis engasgos. O fato do bebê conseguir sentar sem apoio revela também que o intestino dele está maduro e diminui o risco das alergias alimentares, do engasgo e melhora a digestão. Afinal de contas, a gente come sentado, não é mesmo? Tentou já comer deitado para ver como é que é difícil? Então, muitas vezes, aquela alergia alimentar desenvolvida por uma pessoa adulta tem relação direta com o erro na introdução alimentar dela. E ela nem sabe, porque ela era um bebê. Você sabia disso? E essa firmeza no tronco também permite o desenvolvimento da alimentação autônoma, que é super importante, principalmente para quem vai desenvolver o método BLW. O segundo sinal de prontidão é saber pegar os brinquedos e objetos e levar até a boca. Essa é outra capacidade adquirida lá nos primeiros meses de vida, que demonstra a mínima autonomia do bebê para levar a comida na boca. Para quem vai seguir o método BLW, que significa desmame conduzido pelo bebê, é muito importante que o bebê já tenha esse domínio. Tudo certo por aí? Então, conseguindo entender tudo certinho, coloca aqui no chat. Bora seguir. O terceiro sinal é o reflexo da protusão da língua diminuído. Aquele reflexo que o bebê tem de ficar empurrando, sabe? Botando a linguinha para fora, empurrando os objetos para fora. Esse reflexo é ótimo, porque ajuda o bebê a não engasgar quando ele coloca objetos na boca. E ajuda muito na amamentação, mas pode atrapalhar na introdução de alimentos sólidos. Se ele ainda tem esse reflexo muito ativo, a tendência é que ele empurre os alimentos para fora, né? E as mães podem confundir, achar que o bebê está cuspindo a comida. E aí acharem que o bebê está com algum problema, não está gostando. E isso vai interferir muito na introdução alimentar dele. O quarto sinal é o bebê demonstrar interesse pela comida. Então, se o bebê já observa as pessoas comendo e demonstra curiosidade, isso é um ótimo sinal. Ele precisa querer explorar os alimentos. Então, deixe que o seu bebê esteja ali, sempre junto durante as refeições, para ajudar nesse processo. Ele tem que estar habituado ao ambiente e as pessoas comendo, para ele ver como é que ele vai fazer também. E, gente, não tenha pressa para iniciar a introdução alimentar. A idade mínima recomendada é de 6 meses. Mas não tem problema esperar 2 semanas ou até 1 mês a mais se o seu bebê não apresenta ainda todos os sinais de prontidão. Aqui em casa mesmo, por exemplo, como eu disse lá no início do evento, a Felicis começou com 6 meses certinho, porque ela já tinha todos os sinais de prontidão. E no mesmo dia, cara, parecia que ela já comia há anos. Olha só essa foto dela comendo uma coxa de galinha, gente. Foi assim, impressionante mesmo. Já o Christopher, eu precisei esperar até os 7 meses para que ele apresentasse todos os sinais de prontidão e ainda assim o processo todo foi muito mais lento. Ele começou a se interessar de verdade assim, pela comida, ele já tinha mais de 1 ano. E tá tudo bem.
Como vocês viram no vídeo no começo da aula, ele com 18 meses já estava comendo super bem, inclusive usava os talheres. Então, aplicando os métodos corretos, aplicando as técnicas corretas que eu ensino no meu método, ele não teve nenhum problema no desenvolvimento dele. Ele não teve nada comprometido. Também é importante ressaltar que bebês prematuros precisam ter a idade corrigida e a introdução alimentar, por isso, acaba acontecendo mais tarde, para que a gente garanta que o organismo do bebê esteja realmente pronto. E um dos motivos que a gente espera para fazer essa introdução alimentar é para garantir que o intestino dele e todo o trato gastrointestinal esteja pronto para receber esse alimento. E isso não sou eu que estou falando, não é algo defendido só por mim. É a recomendação da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, da DGS, que é a Direção Geral de Saúde aqui de Portugal, e da Sociedade Brasileira de Pediatria, como vocês podem ver nesse artigo aqui. E já que eu estou falando de sinais de prontidão, eu vou explicar também o que não são sinais de prontidão. Lembra que saber o que é errado é tão importante quanto saber o que é certo? Então, um dos grandes motivos de iniciar a introdução precocemente é a mãe precisar voltar a trabalhar antes do bebê completar os 6 meses. Mas, como você já sabe agora, isso não é um sinal de prontidão. Com a ajuda e a orientação de profissionais qualificados, a gente consegue estabelecer estratégias para manter o aleitamento materno ou o uso da fórmula até os 6 meses de vida, para que assim a gente não inicie de maneira nenhuma a introdução alimentar antes desse período. A mãe ouvir que não tem leite suficiente ou que seu leite é fraco também não é um sinal de prontidão. Isso é o que as mães mais ouvem desde que o bebê nasce, né? Eu mesma ouvi com meus 2 filhos. Infelizmente, uma mãe que não tem o conhecimento que eu tenho, quando escuta isso de um profissional que devia estar ali para apoiar, para informar corretamente ela, acaba acreditando. Isso influencia muito no desmame precoce. Então, mãe, eu te digo, não dê atenção para esses palpites indesejados. É normal, nesse período, a gente acha que a nossa produção do leite tenha diminuído, porque o peito não fica mais cheio, ele fica até meio caído às vezes, né, vazio, flácido, e também o bebê acaba pedindo para vir mais vezes ao peito. A verdade é que o peito não é estoque, o peito é fábrica. Então, nos primeiros meses de vida, o nosso corpo ainda está ali aprendendo a se adaptar para saber a quantidade certa que o bebê precisa de leite para crescer e se desenvolver de uma maneira adequada. Por isso a gente passa a maior parte do tempo com o peito cheio, até que o nosso corpo perceba essas necessidades individuais do nosso bebê. Quando ele finalmente entende, a tendência é que o peito não tenha mais esse leite extra. Ele passa a fabricar somente no momento que o bebê solicita e na quantidade ideal para o nosso bebê. E como o bebê está passando por uma fase intensa, repleta de transformações, desenvolvimento, crescimento, ele acaba demandando mais nutrientes e por isso ele pede para vir mais vezes ao peito. Então, introduzir a alimentação antes não vai solucionar essa questão. Na verdade, pode até prejudicar o desenvolvimento do seu bebê. Outra coisa que a gente ouve sempre é: o bebê está acordando muitas vezes à noite, que o seu leite é fraco, já não sustenta mais ele, tá na hora de enfiar comida nele. Essa é clássica, né, gente? Mas eu garanto que isso não é verdade. E isso não é um sinal de prontidão. Aqui em casa, por exemplo, a Fifi, a Felicity, mamou exclusivamente no peito até 1 ano e meio e desde os 4 meses ela dormia de 6 a 8 horas por noite. Então, antes do Cris nascer, eu não sabia o que era privação do sono. Eu realmente cheguei a pensar que era exagero e invenção das outras mães. Mas aí ele nasceu, provou que eu era, na verdade, uma sortuda. Com o Cris, a partir dos 4 meses eu precisei inserir fórmula, porque ele teve uma gastroenterite braba, que pegou da irmã. Mas enfim, apesar disso, ele bebia fórmula, mamava no peito, comia muito bem, por sinal, e continuava acordando de hora em hora, até os seus 2 anos de idade. Gente, eu não sei como é que eu sobrevivi, mas era assim. Ou seja, os despertares noturnos não têm nenhuma relação com a introdução alimentar. Outra questão que me perguntam muito é: mas meu bebê não tem dente, como é que ele vai mastigar? Eu devo esperar que nasça alguns dentinhos para eu começar a introduzir a alimentação? Definitivamente esse não é um sinal de prontidão. Eu te garanto que as gengivas do seu bebê são fortes o suficiente para triturar os alimentos, desde que eles sejam apresentados no corte e texturas adequadas. O acerto 2 é ter um bebê à prova de engasgos. E o que é um bebê à prova de engasgo?
É aquele bebê que enche os pais de orgulho, que come de tudo e não corre nenhum risco de engasgar. Imagina você estar no churrasco com a sua família e poder relaxar, realmente aproveitar aquele momento com seus familiares, com seus amigos, sem preocupar o tempo todo, ficar neurótica se seu bebê pode ou não engasgar. Você vai estar ali curtindo o momento, monitorando, óbvio, por segurança o seu bebê, mas com o coração leve, por saber que seu bebê está blindado à prova de engasgo. E para isso, esquece aquele papo de peneirar, triturar, bater tudo no liquidificador para garantir que seu bebê não vai engasgar. Eu te garanto que isso não é verdade. Quer ver? Quem aqui já engasgou com água? Coloca aí no chat. Eu acredito que quase todo mundo, né? Eu mesma já engasguei com água várias vezes. Tá vendo? Se a gente que é adulto engasga com água, imagina um bebê. O risco de engasgar com líquidos é muito grande. Até mesmo com leite materno, alguns bebês engasgam, com fórmula. Não é verdade? E aí você deve estar se perguntando, ué, Carol, mas e agora? Como que eu vou dar comida pro meu bebê? Eu não posso amassar, não posso bater no liquidificador, não posso peneirar. Também não posso dar na mesma textura que eu como, do mesmo jeito que eu faço. E aí, como é que eu faço? Pois bem, ao contrário de tudo isso que você já ouviu falar por aí, inserir os alimentos sólidos é mais seguro que os liquidificados. E por quê? Porque o seu bebê consegue controlar o seu próprio limite. Quanto e como ele vai colocar isso na boca. O que já não acontece com o alimento quando está líquido. Ele pode beber, sugar uma quantidade inadequada para aquele momento e acabar engasgando. Claro que nem todos os alimentos são adequados para a gente oferecer durante a introdução alimentar, mas, por via de regra, as frutas, os legumes, as verduras e as proteínas, em sua grande maioria, estão liberados. Os únicos cuidados que a gente deve ter, na verdade, o cuidado mais importante de todos é oferecer esses alimentos com o corte e a textura ideal. Até agora, esse é o máximo de conteúdo que eu consigo te dar em uma aula. Se você quer dar um passo além nessa jornada, eu tenho uma oferta para te fazer. Para você que quer dar esse passo além, eu vou te dar a oportunidade de aprender tudo comigo com um atendimento personalizado. Eu também sou mãe, sei como você se sente. Mesmo sendo especialista, eu também senti medo durante a introdução alimentar da minha primeira filha, a Fifi. Eu gelava só de pensar nela engasgando, ficava muito nervosa em relação às alergias e no começo eu tive muita dúvida de qual método que eu ia utilizar com ela. E assim, como muitas de vocês, o que pesou mais foi o fato de eu não ter apoio de nenhum especialista. Na verdade, eu estava lutando contra a maré. Então, eu não podia ignorar as dezenas de perguntas que eu recebo diariamente no meu Instagram, no meu WhatsApp, sobre essa fase tão importante dos nossos bebês. E eu vou te dar a oportunidade agora de perder de uma vez por todas o medo do engasgo e garantir que seu bebê coma de tudo desde a introdução alimentar. Eu vou abrir em instantes a inscrição para o curso Hora do Bebê Feliz. Ele é um programa de treinamento dividido em 8 módulos e distribuído no formato de videoaulas. Mas, Carol, 8 módulos? Calma, eu sou mãe de 2, eu sei como a gente não tem tempo para nada. Por isso, as aulas são curtas e diretas ao ponto. Eu deixei realmente só o que você precisa saber para perder o medo do engasgo e garantir que seu bebê coma de tudo desde a introdução alimentar. Esse treinamento é para você que não pode gastar muito tempo, mas precisa aprender absolutamente tudo para garantir que seu bebê coma de tudo e seja uma criança saudável. Então eu não fico dando voltas, falando coisas desnecessárias. Eu reuni realmente tudo aquilo que é mais importante e comprimi isso tudo mastigadinho em aulas curtas, porque eu sei que, assim como eu, você não tem muito tempo. E exatamente o que tem dentro desse curso, Carol? Vou te contar agora algumas coisinhas que tem dentro desse treinamento. A primeira coisa que você vai aprender são os sinais de prontidão. Isso é fundamental para você saber se seu bebê está pronto ou não para começar a introdução alimentar. Porque se você começar a introdução alimentar antes da hora, seu bebê pode, como eu já falei, apresentar diversos problemas de saúde, não só na infância, mas também lá na fase adulta, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, compulsão alimentar e muitos outros. E para você que teve um bebê prematuro, pode ficar tranquila que nesse módulo eu também explico como calcular o tempo correto e também a relação da amamentação com a introdução alimentar. Depois, você vai aprender tudo sobre os tão temidos engasgos e o famoso reflexo de gag. Desculpa. Nesse módulo, você vai aprender não só a prevenir o engasgo,
mas também como agir caso aconteça, porque isso pode acontecer e não só com seu bebê, pode acontecer com qualquer outro bebê que você possa estar perto. E se você estiver preparada e saber exatamente o que fazer naquele momento, você pode salvar uma vida. No próximo módulo, você vai aprender tudo sobre alergia. Você vai saber quando determinados alimentos devem ser inseridos na alimentação do seu bebê ou não. Então, chega de ter medo de dar ovo, de dar camarão, glúten, leite. Inclusive, aqui em casa, o primeiro alimento que o Christopher comeu foi o ovo. E ele ama até hoje. No módulo 5, você vai aprender os principais erros durante a introdução alimentar e o que você não pode fazer de jeito nenhum nessa fase. Isso porque nem sempre que as pessoas falam por aí é o correto. A gente já ouviu hoje muito isso, né? Você vai ouvir muitas pessoas dizendo o que fazer e nesse módulo eu vou te trazer o que eu coletei, os erros mais comuns das alunas que chegavam até mim e com isso eu vou encurtar o seu caminho e fazer você aprender com o erro delas, evitando assim que você cometa esses mesmos erros com o seu bebê. No módulo 6 é onde eu vou te ensinar cada um dos métodos de introdução alimentar existentes e te ajudar a escolher e implementar o método que mais funciona para você e para sua família. No módulo 7, eu irei falar sobre a maneira correta de apresentar os alimentos, ou seja, como cortar corretamente, qual a consistência ideal, qual a melhor maneira de cozinhar, dentre outras coisas. Eu também vou te ensinar como montar um prato ideal, que é uma das dúvidas que eu mais recebo no meu Instagram. A partir desse módulo, você não vai mais precisar se preocupar com isso. Todos os pratinhos, a partir desse momento, serão nutritivos, equilibrados e gostosos. Todas as aulas serão entregues de forma online e você já vai poder receber seu acesso hoje mesmo. Você pode assistir de qualquer aparelho, em qualquer hora do dia. Seu bebê cochilou, vai lá assistir um pouquinho. Tá tomando banho, tá fazendo qualquer outra coisa, assiste mais um pouquinho. Eu já deixei todas as aulas preparadas em uma ordem que vai facilitar o seu aprendizado. E não é só isso. Eu preparei alguns bônus exclusivos que vão te ajudar muito nessa jornada da introdução alimentar. Muitas mães têm dúvidas sobre o que oferecer para o bebê no almoço e no jantar. E já sabendo que vocês vão precisar disso, eu preparei um cardápio de 30 dias, onde você vai saber exatamente o que deve ter no prato do seu bebê para uma refeição ser completa, saudável e balanceada. Esse é o meu primeiro bônus para você. Agora me responde aqui no chat. Quem nunca perdeu tempo pesquisando na internet uma receita que fosse rápida, saudável e adequada para aquela fase do bebê? O problema é que além de perder tempo pesquisando, a gente não sabe se essas receitas são realmente adequadas para a fase que o seu bebê está naquele momento. Então, com esse livro de receitas rápidas, fáceis e saudáveis, você vai saber o que oferecer, como e quando. Ele foi feito para simplificar o seu dia a dia, pois eu, como mãe de 2, sei bem como a nossa vida é uma loucura, é super corrida. E esse é o segundo bônus que eu vou liberar para você. O terceiro bônus que eu preparei é um e-book para te ensinar a conservar melhor os alimentos depois de serem preparados, seja na geladeira, seja no freezer, para que você não se preocupe mais com prazo de validade, como descongelar os alimentos, se o alimento vai estragar ou não, qual a melhor maneira de reaquecer sem perder os nutrientes, garantindo assim que você vai oferecer o alimento para o seu bebê de forma segura e que conserve os nutrientes. E tem mais, esse bônus que eu vou falar agora, eu não sei se eu vou poder liberar mais uma vez, e você já vai entender o motivo. Como eu disse antes, eu já tive na sua pele, eu já tive 2 bebês na introdução alimentar. E mesmo sendo nutricionista, eu tive dúvidas do que fazer e em muitos momentos eu não tinha quem consultar. Essa era uma grande dor minha, porque para eu saber o que eu precisava fazer, eu precisava consultar artigos científicos, isso me dava muito trabalho, tomava muito meu tempo, porque os artigos são enormes, né? São super complexos, a grande maioria são em inglês. E pensando nessa dor que eu tinha, eu quero facilitar a sua vida. E nesse bônus, se prepara, que eu vou te dar uma consultoria individual durante 90 dias, a partir do momento que você começar a introdução alimentar do seu bebê. Então, quando você estiver passando ali por aquele problema, aquela dificuldade, e pode ter certeza que você vai passar por muitos, você vai ter quem consultar e você não vai mais se sentir perdida, insegura. Eu vou estar ali do seu lado. Entendeu agora? Porque eu talvez não vá conseguir liberar esse bônus outra vez nas próximas turmas. Eu estou me comprometendo aqui a dar uma consultoria individual para todas as mães que hoje tomarem essa decisão. E agora você deve estar se perguntando,
Quanto vai custar tudo isso que você vai levar? Olha quanto custaria se você fosse comprar as receitas, o cardápio e o e-book de como conservar os alimentos. Você pagaria R$ 257 neles. Além disso, 1 hora de consultoria individual comigo custa R$ 250. E aí, você vai poder falar comigo não apenas um dia, não apenas 1 hora, mas 90 dias durante a introdução alimentar do seu bebê. Então me diz aí, quanto custa você ter uma nutricionista especializada te auxiliando no momento que você mais precisa? Só de bônus, você vai estar levando R$ 507 de graça. E além disso, tem todo o treinamento com todas as aulas que eu já te falei. Eu poderia cobrar facilmente mais de R$ 1.000 por tudo isso, com todos os bônus e todo o conteúdo de valor que você vai levar. Mas eu não vou cobrar isso. O preço hoje, para levar tudo isso, é apenas R$ 497. Mas, para essa turma, eu vou fazer ainda melhor e vai custar apenas R$ 397. Ou, se você preferir, pode parcelar e pagar em 12 de R$ 39,86. Isso custa apenas R$ 1,33 por dia, é menos de um cafezinho. E se eu tivesse no seu lugar, eu não perdi essa oportunidade, porque eu realmente não sei quando que eu vou fazer isso de novo, e com esse preço, e principalmente com todos esses bônus. E, gente, eu não tô aqui para você apenas comprar o curso, eu quero que você realmente tenha resultado. E eu tenho certeza que daqui a alguns meses você vai estar toda orgulhosa, toda feliz, me mandando vídeo do seu filho comendo de tudo, como as outras mamães do curso fazem já. E para te provar que eu tô 100% comprometida com o seu resultado, eu vou liberar também uma garantia incondicional de 30 dias. Ou seja, dentro desse período, se você não gostar do que viu, é só solicitar seu dinheiro de volta que eu devolvo 100%, sem mimimi, sem ter que explicar nada. E além disso, se dentro de 90 dias de introdução alimentar você não conseguir fazer seu bebê comer de tudo, você pode solicitar uma consultoria individual comigo, onde eu vou te dar um plano detalhado de ação do que você deve fazer e você terá mais 90 dias para colocar esse plano em prática. E se depois disso, ainda assim, você não estiver seguro em relação ao engasgo, se não tiver com seu bebê comendo de tudo, você pode pedir seu dinheiro de volta e eu ainda vou te dar R$ 500 do meu bolso, pela sua boa vontade de ter tentado aplicar o método. E meninas, eu só faço isso porque eu tenho a confiança de que o meu método funciona e dá resultado. E como você faz para se inscrever? É só clicar no link que está aparecendo agora aqui no chat do evento. Depois de clicar, você vai ser redirecionada e aí basta concluir a compra na próxima tela. Dito isso, agora você tem 3 caminhos. Primeiro, fingir que nada disso aconteceu, que você nunca me viu na vida e seguir sua vida normalmente. E tá tudo bem, essa é só uma das opções que você tem. Segunda, você tentar aprender tudo com as informações incompletas na internet e com grandes riscos de errar. Mas sem dúvidas, a pior parte disso é ficar testando essas teorias no seu próprio bebê, vendo se vai dar certo, se não vai dar certo e contar com a sorte de não dar nada de errado. E eu tenho certeza que você não quer isso para o seu filho. Ou a terceira opção é pegar aqui na minha mão com um passo a passo, comprovado, economizando tempo, economizando dinheiro e principalmente sem colocar a vida do seu bebê em risco. E se eu fosse você, eu corria, porque essa oferta não vai ficar aberta por muito tempo. Então clica no link que está aqui no chat e nos vemos lá do outro lado. Fui!